Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Daniel Monteiro e este é o canal A Tribo de Dan e nós estamos nos nossos 10 dias de clamor pelo Espírito Santo, relembrando ou revivendo aquilo que os próprios discípulos viveram logo após Jesus ser levado ao céu. E nesses 10 dias de clamor, estamos meditando a respeito da pessoa e obra do Espírito Santo. A Bíblia é composta de diversas promessas. Desde o momento em que o ser humano pecou, Deus prometeu que enviaria a semente e que esta semente traria ou pagaria o preço do pecado no lugar de Adão. Logo em seguida, nós temos também a promessa de Jesus que um dia voltaria a semente, quando é cumprida a promessa da semente, a semente promete que voltaria para nos levar para morar com ele pela eternidade. Mas o mesmo Jesus faz uma outra promessa. Essa promessa é feita por Jesus, mas também é feita no Antigo Testamento por Deus, de que o Espírito seria enviado a nós. E nós vamos meditar a respeito desta promessa no dia de hoje. Em João capítulo 14, verso 16 e 17, está escrito assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Nós vimos que o Consolador é chamado em outro texto por Jesus de Espírito Santo. Bom, uma das promessas mais reconfortantes da Escritura é de que o Espírito ficará conosco para sempre. Ele não é temporário nem condicionado a circunstâncias. Sua presença é poderosa, vivificante e transformadora. Uma âncora em meio a tempestades e um guia nos momentos de incerteza. Na Bíblia, nós encontramos diversos textos que apresentam a promessa do Espírito Santo. E eu quero ler aqui com vocês alguns textos que começam ali já no Antigo Testamento. Então vamos ler esses textos aqui. Em Ezequiel capítulo 36, verso 26, está escrito assim, 26 e 27, está escrito assim: Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Ainda no Antigo Testamento, Isaías, no capítulo 44, verso 3 e 4, está escrito assim: Porque derramarei a água sobre o chão sedento e torrentes sobre terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como salgueiros junto a correntes de água. Nesses dois versos são interessantes o paralelismo. No primeiro verso, Deus fala de um coração novo e um espírito novo. E depois ele fala que esse coração que vai ser colocado em nós não é mais esse coração de pedra, duro, enrijecido pelas situações do mundo, mas um coração de carne. A minha leitura, um tanto poética desse texto, é que Deus vai colocar em nós, Deus promete colocar em nós um coração que bate segundo o ritmo do coração de Deus. E, continuando o paralelismo, o Espírito Novo é o próprio Espírito de Deus que ele colocará em nós. Né? E o apóstolo Paulo fala, por acaso vocês não sabem que são templo do Espírito Santo que habita em vós? A promessa de Deus se cumpre para o seu povo, para a sua igreja. Em Isaías 44 também há um paralelismo. Ele faz um paralelo de uma terra seca que anseia por água e o nosso coração que anseia pelo Espírito. E da mesma forma como
quando a água chega à terra seca, ela ganha vida, as plantas que estão lá são restauradas pela chegada da água, assim também, quando o Espírito for derramado sobre o nosso coração ganhará uma nova vida. No Novo Testamento, também continuam as promessas. Lá em Atos, capítulo 1, verso 8, está escrito assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e em Samaria, e até os confins da terra. Acho que o Espírito ser derramado em nós é uma transformação que precisa ser percebida. Quando a grama recebe ali, como disse no Antigo Testamento, a água, há uma percepção geral dessa vida nova, e essa vida é comunicada aos seres que precisam de entrar em contato com a nova vida renovada pela água. Assim como, se o Espírito renova a nossa vida, nós temos que comunicar essa vida às pessoas que estão ao nosso redor. Sereis minhas testemunhas. O Espírito não é comunicado para simplesmente nos beneficiar, mas assim como Abraão foi chamado para ser uma bênção, nós somos chamados para beneficiar com vida que vem do céu as pessoas que entram em contato conosco. Primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e até os confins da terra. Primeiro com os nossos, depois com os nossos vizinhos, depois com aqueles que vivem nas nossas proximidades. E então, para todas as partes do mundo, devemos levar este evangelho que traz vida nova. Eu quero voltar numa promessa que está lá em Joel, no Antigo Testamento, que é uma promessa que foi reafirmada no livro de Atos. E a gente precisa entender que essa promessa, ela demonstra que o Espírito não é só para um povo, para um grupo, mas é para a humanidade. Olha o que está escrito em Joel, capítulo 2, verso 20 e 29. Está escrito assim: e acontecerá que depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Veja que ele não está falando de derramar o espírito sobre um povo específico. Isso aqui é Antigo Testamento. Muitas vezes as pessoas acham que o Antigo Testamento é uma coisa só para o judeu. Não. O Antigo Testamento era para toda a humanidade, e nesse texto fica claro, Deus está falando para a humanidade. A humanidade, derramarei o meu espírito sobre a humanidade. Você, mesmo que não faça parte do povo de Israel, é alvo das promessas de Deus e alvo do Espírito Santo. Você é alvo do Espírito que comunica a vida. E eu quero usar um último verso para a gente partir para a conclusão. Está em João, capítulo 16, versos 7 a 11. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, comunicará ao mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai. E vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o Espírito veio a nós para nos levar, nos conduzir a Jesus, demonstrando, primeiro, que nós temos uma necessidade de Cristo. Segundo, que Cristo atende essa necessidade e comunica o pagamento do débito ao Pai. Terceiro, de que este mundo ele já tem uma solução e não estará mais sobre as garras do inimigo de Deus. O Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. Eu quero concluir aqui trazendo você a seguinte reflexão. Crer na promessa do Espírito Santo e buscá-la não é uma metáfora abstrata, mas uma experiência real.
de transformação interior na prática. Isso significa que, diante dos hábitos prejudiciais, relações impulsivas ou dificuldade em perdoar, precisamos orar para que o Espírito Santo mude a nossa vida. Ele é o agente divino, capaz de amolecer um coração de pedra, tornando-o mais sensível, compassivo, disposto a seguir os princípios éticos e morais, a humildade e o amor revelados na Escritura. É por meio do Espírito Santo que a presença de Cristo se torna realidade. Podemos confiar em seu amor, sua proximidade e direção, em qualquer lugar e a qualquer momento. Essa convicção deve nos levar a buscar a comunhão mais profunda com o Espírito e com Cristo, sabendo que o Espírito Santo é a ponte que nos une a Cristo de maneira íntima e duradoura. Portanto, é necessário abrir o coração à voz do Espírito Santo, permitindo que ele molde o nosso caráter e nos aproxime cada vez mais de Jesus. Amigos, nós temos os nossos desafios missionários. E ontem nós falamos sobre colocar o nome e orar por 5 pessoas para que o Espírito Santo atue na vida dessas pessoas. Hoje, o desafio é você escrever uma mensagem para essa pessoa. Fale que você está orando por ela. Fale o quanto ela é querida, amada por você e por Deus. E diga que você ora por ela, pedindo para que o Espírito Santo atue poderosamente na vida dessa pessoa. Se você não tem uma ideia de mensagens que você pode dar, aqueles que nos acompanham pela revista, podem usar o QR Code que tem na revista, e ali temos algumas sugestões de mensagens. Eu quero chamar você para orar por 2 motivos hoje. Primeiro, para que reconheçamos em nossa vida a presença de Cristo por intermédio do Espírito Santo. E segundo, pelo batismo do Espírito Santo e pela pregação do Evangelho. Então, vamos orar? Grande Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor faz por nós. Agradecemos porque o Senhor prometeu e enviou para a tua igreja o Espírito Santo. Nós queremos, Senhor, que ter a plenitude do Espírito Santo em nós e que façamos segundo a vontade que ele comunica do céu para a nossa vida. Queremos também te pedir, Senhor, por essas 5 pessoas que colocamos o nome ali para a oração, que teu Santo Espírito atue no coração delas. E assim como o teu Santo Espírito remove de nós o nosso coração de pedra e coloca um coração que bate segundo o coração de Deus, que o teu Santo Espírito também remova o coração de pedra das pessoas que estão rejeitando o Evangelho e coloque nessas pessoas um coração que bate segundo o coração de Deus. Abençoa-nos, Senhor, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amigos, se você não curtiu, não compartilhou este canal ainda, não deixou o seu comentário, peço a você que você curta, comente e compartilhe este vídeo, tá bom? Que Deus abençoe você. Amigos, se você não curtiu, não compartilhou, não comentou esse vídeo, peço a você que curta, comente e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama e que você quer ver no céu. Que Deus abençoe você.